Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Minha convidada hoje é a Dorli Fredel. Ela é doceira há muito tempo aqui na cidade de Blumenau. Como é que é lidar com doces e mais doce, Dorli? É muito doce. É bem doce. Lidar com doce é um trabalho gratificante, né? Já trabalho há muitos anos com ele e não canso de trabalhar com isso. Deixa a vida mais doce? Sim, deixa a vida mais doce, as festas mais bonitas, né? Porque a gente trabalha com bastante decoração nos bolos, então é um trabalho bem gratificante. É um trabalho que a senhora optou por necessidade ou foi uma vocação, uma coisa que te acompanha desde o início? Foi um acaso. Não existia em Blumenau ninguém que fizesse bolos artísticos. E quando meus filhos nasceram, eu comecei a fazer bolos artísticos para eles, os meus filhos, eu tenho 2. E com isso as minhas amigas pediam para fazer bolos para os filhos delas. E em seguida vieram pessoas, amigas das amigas, que eu não conhecia, que então eu comecei a cobrar e investir no meu trabalho. Nasceu assim, de um acaso, não digo nem de necessidade, nem de vocação, se bem que eu tenho isso no sangue, porque todos meus ancestrais tinham confeitarias. Tinha mão para isso? Tinha mão para isso, tinha confeitaria na Alemanha, essa confeitaria ainda existe. Né? Aqui o Fredel é do seu esposo? É o sobrenome do meu ex-marido, Mas a senhora, qual é a sua família de origem? Fiedler. Fiedler. É. Também é uma família tradicional na Sim. cidade, né? Bom, mas quem é que veio da Alemanha com esse dote? A avó ou a bisavó? Bisavós. Eles foram imigrantes e foram designados, naquela época eram designados para os locais, eles foram para Badenfurt, que agora é o Badenfurt, bairro de Badenfurt. Por quê? Porque eles vieram de Baden-Baden e como eles foram os primeiros imigrantes desse local, chama-se hoje ainda Badenfurt. E lá eles abriram uma confeitaria, Konditorei, né? Confeitaria. Bom, e aí, claro, a Uma também seguiu. Sim, a minha avó já nasceu aqui, né? E eu praticamente não largava da saia dela para ver ela fazendo aquelas maravilhas que até hoje nós fazemos muita coisa que ela nos deixou. Então tem influência da avó? Mas tem sim, tem. E da mãe também, não? Não, minha mãe tinha uma profissão bem diferente. O que ela fazia? Eles tinham uma malharia. Ela, jovem, ela era estilista, desenhava vestidos maravilhosos, como eu agora desenho os bolos, né? E confeccionava. E eu fui mais pro lado da minha avó, que até morrer ela sempre fazia coisas maravilhosas. Fazia para a família, para os amigos, ou assim como a senhora, para o comércio, como negócio? A minha avó tinha uma confeitaria, quando eles em Badenfurt. Sim, a senhora disse. Naquela época era com aqueles carrinhos, né, com cavalo na frente, eles traziam para Blumenau. Vendiam tudo aqui em Blumenau. Ah, agora eu entendi. Quer dizer que era feito, como é que a gente diz? O bolo era confeccionado lá, né? Os doces, os bolos, os pães que eles faziam. E aí traziam para vender o produto aqui no centro. No centro, já tínhamos os clientes fixos, onde só era entregue, né? E ali a senhora aprendeu muitas receitas? Muita coisa. Algumas delas eu ainda uso hoje. Hoje em dia, por exemplo, a Stollen de Natal é a verdadeira Stollen da minha avó, né? São receitas dela, algumas, as bolachas de Natal. E a senhora chegou a ir lá para a Alemanha, conhecer a origem da família? Não, só meus pais. São seus eu pais. nunca fui, não. Nunca fui lá. E dessas receitas, do que a senhora faz e que a Uma fazia, a senhora falou dos docinhos de Natal. Sim. Uma coisa é fazer, outra é comer, é gostar. Sim. Tem algum de sua preferência? Algum doce, algum bolo? Ainda da época... É da avó? São as Stollen.
Essas aí. Elas são realmente imbatíveis. Elas são muito gostosas, muito diferentes do que a gente costuma comprar aqui. E qual é a diferença, o jeito de fazer os ingredientes? Ingredientes. Ingredientes. Ela é mais rica em ingredientes, né? E lá eles usam muitas frutas secas, aqui se põe muito pouca. Aí tem muitas nozes, muitas qualidades de nozes e muitas frutas secas, frutas cristalizadas. Então ela fica muito suculenta, ao passo que as Stollen daqui, elas são bem secas. E essa nossa é bem suculenta. Poxa, a senhora já está me deixando com vontade de comer e acho que quem está em casa também, né? É, mas é verdade, elas são muito boas. Não só esses docinhos, mas há uma variedade de doces, né? Sim, até a massa principal dos meus doces artísticos é a massa da minha avó. É a massa mãe de todas as massas. Vem cá, Dolly, a sua avó, como é que chamava? A minha avó? É. Alvine Mansky. Alvine. Ela era uma nascida Kretz. Tanto é que em Baden-Württemberg ainda tem muitas famílias Kretz. E a Oma Alvina, ela deixou essas receitas todas por escrito para a senhora ou a senhora pegou no dia a dia, aprendeu, memorizou? Não, ela escreveu sim. Com aquela letra e ainda em alemão gótico. Entende? Né? Aquela letra manual dela em alemão gótico. Tem aquele caderninho dela. E com que idade a senhora acordou para os doces? Sentiu que poderia ser uma confeiteira? Ah, bom, isso depois que meus filhos nasceram. Eu sempre fiz todos os doces da minha casa e depois, quando já era um pouquinho mais velha, já fazia para a casa da minha mãe, né? Na casa da minha mãe, antes de casar. E depois, então, que eu casei e tive meus filhos, aí que eu entrei na decoração artística, apanhando muito, porque nunca tive um curso até lá, né? Mas fazendo e aprendendo. E ali, depois disso, é que eu comecei a me profissionalizar. Eu imaginei que lá na época da Oma, a senhora ajudava. Sim, eu não saía de perto dela. Quando ela via, então começou eu via ela antes, na verdade. uma colher de pau, eu já estava lá para ver o que ela ia fazer. Pois é, hoje a senhora tem máquinas, né? A coisa ficou mais moderna, mas naquela época era tudo na mão, na colher, né? Mas, sim. Agora existem máquinas misturadoras de massa, né? Mas máquinas para fazer esses trabalhos que estão aqui atrás de mim, de flores e de pasta americana, não, isso é tudo manual. Para isso não existe máquina. Aí vale o capricho, a criatividade. E o bom gosto. Lógico. Né? Quanto tempo a senhora está nisso assim? 44 anos. É um tempo. Sim, e a minha filha já é 25. Como é que chama a filha? Lisa Carla. É um negócio em família. Que deu certo. Que continue, né? E que vem lá de bom tempo, sim, né? Sim. De geração para geração. Bom, a senhora falou há pouco sobre o capricho, né? A criatividade, o bom gosto. Isso depende muito de quem mexe com os ingredientes, junta eles para fazer acontecer. Também, mas digamos, você tem uma receita na sua frente, qualquer pessoa pode fazer. Só que eu sempre digo, tudo que tu tocas com a tua mão vai ter um acabamento individual, que cada um tem a sua energia. Então eu posso fazer hoje uma massa mexida com a minha mão e outra pessoa pode fazer a mesma massa mexida com a mão dela. Ela vai ter um diferencial. Às vezes pouco, mas tem. Porque as massas têm vida, elas têm fermento, o fermento é vida. Então elas incorporam a tua energia. Eu falo isso dentro do senso comum. Né? Mas isso eu aprendi da minha avó. Eu cansei de ouvir tias, às vezes na casa de amigas, alguém dizer, poxa, eu fiz um bolo, não cresceu, não deu certo. A gente ouve muito isso. Sim. E muitos elogios quando dá certo também. Às vezes é a mesma receita e ela fica diferente de pessoa para pessoa. Né? Isso é muito comum. Mas a senhora chegou num patamar de
profissionalismo hoje, Sim, né? sim, é. Minha filha e eu hoje somos profissionais, fazemos curso fora, né? Eu acabei de vir há uma semana dos Estados Unidos, ainda continuando fazendo o curso de pasta americana, de decoração, não de doces, né? De massas de doce, porque os doces americanos não são gostosos, eles são bonitos. Então a gente traz para cá a tecnologia deles, né? Os lançamentos deles, continua com as nossas massas, mas com o aprendizado de decoração deles. Por exemplo, esse bolo que nós temos aqui, estamos, né, na semana... No Dia das Mães. Isso. Lá tem um bolo de noivos também, de casamento. Esses bolos vale a decoração porque ele tem que ser preparado de acordo com o ambiente, o momento, a festa, Sim, né? Sim, tem os bolos infantis, tem os bolos de comunhão, tem os bolos de 15 anos, tem os bolos de noiva, tudo é diferente, né? Bolo do Dia das Mães, geralmente com rosas vermelhas, a gente faz como o cliente quer, mas geralmente é com rosas vermelhas, né? E esse é o teu público, né? É. O nosso forte é doces artísticos. Sim, mas destinados para casamentos, aniversários, Sim. confirmação, crisma, comunhão. Mas a gente completa, porque a gente tem a linha completa, assim, a doceria artística e a doceria tradicional. O que envolve isso? Tudo que você precisa de doce numa festa, né? O bolo artístico, tortas, sobremesas, docinhos, tudo que envolve doce, a gente fornece. Esse bolo aqui, por exemplo, né? Que ele tem uma característica destinada para o Dia das Mães. Quanto tempo é preciso para fazer um bolo igual esse? Dá muito trabalho? Dá. Tudo que é bonito dá trabalho, né? Mas esse é o nosso trabalho. O nosso objetivo é sempre fazer melhor, cada dia melhor. Então, um bolo assim, de 4 andares, esse aqui tem 5, aliás, né? Uma semana a gente vai começando a trabalhar em tudo aquilo que não é perecível. O que não é perecível? É tudo que é pasta americana. Porque o bolo mesmo, de comer, né? Tudo que é de comer é feito de um dia para outro. Ele tem que descansar uma noite inteira para no outro dia poder confeitar. Dolly, por que o bolo fica mais gostoso no dia seguinte? É porque ele toma todos os ingredientes, todos os recheios que você colocou ali dentro, ele absorve mais, então ele fica mais úmidozinho, mais molhadinho. Mais gostoso. E tem mais uma característica, se você está numa festa, ou está fazendo uma festa, né? Você não está degustando, você está atendendo os seus convidados. E no outro dia você vai comer ele descansadamente e você vai achar que ele tem mais sabor, né? Também tem essa. E no dia da festa tem tantas outras opções, né? O bolo é a sobremesa. Sim. Né? No dia seguinte, de fato, pode ser saboreado. Dolly, vamos fazer um intervalo e a gente retoma essa conversa? Pode ser? Pode. Dolly Fredio é a nossa entrevistada hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique ligado, porque logo, logo estaremos de volta. Até já. Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Hoje a minha entrevistada é a doceira Dolly Fredio. Doceira porque é um nome comum que se dá a quem faz doces. Sim. Mas hoje a coisa está tão chique que já se tem um nome especial, né? Uma denominação especial, né, Dolly? Porque eu me profissionalizei mais pro lado artístico
Então, eu comecei a desenhar os bolos para não fazer cópia de outras pessoas. Eu desenho os bolos conforme o que eu capto do meu cliente, né? Então, dali surgiu o nome de Cake Designer, né? Sugestivo. Não? O cake designer, ele desenha e confecciona o bolo, né? Ele não vai dar o desenho para uma outra pessoa fazer. Ele mesmo vai confeccionar seu próprio bolo, né? Bom, já falamos no bloco anterior sobre a variedades, sobre as variedades, sobre os tipos de bolos e aqueles doces que acompanham, né? Sim. Quando se faz uma festa, por exemplo, de aniversário. Sim, não é só o bolo é a atração central. Mas aí então tem os docinhos, tem os cupcakes, tem as sobremesas, as tortas, tradicionais tortas, que a minha linha, 50% das minhas tortas são tortas da minha avó, receitas da minha avó, né? São antigas e daquele mesmo jeito como elas eram feitas há mais de 100 anos, elas continuam sendo feitas. E a senhora está nesse ofício há mais de 40, daqui a pouco dá meio século de atividade. Já parou para pensar quantos clientes a senhora já serviu, está servindo? Já pensei nisso muitas vezes. Eu tinha isso tudo catalogado até 1983. Em 1983 eu perdi tudo na enchente, porque a água foi até o teto, que eu morava na Rua Paraíba. Então não se salvou nada. Nem fotos, nem as minhas anotações. Eu sei quem foi minha primeira cliente aqui de Blumenau, mas eu tinha todas anotadas, como agora a gente faz no computador, mas eu tinha isso anotado em cadernos, né? Mas de 84 para cá eu não tenho, de 84 para frente, para trás, vamos dizer assim, eu não tenho mais nada. Eu quero aproveitar essa sua deixa, né, para abrir um parênteses e falar da enchente, que a senhora, os blumenauenses que viveram aqui, né, na época, chegou a marca de 15, passou de 15 metros, né? Foi mais de 15 metros. Tanto é que até aquele ano, até 1983, eu nunca tinha água dentro da minha casa. Eu tive água no pátio, né? Quando dava 12 metros, né? Mas em 83 e 84 faltou uns 10 centímetros para encostar no teto da casa. Pois é, eu tenho uma foto que mostra a senhora, né, com a família na janela do sótão, né? Sim. Foi lá na Rua Paraíba? Não, ali eu estou num sótão, onde eu fui... Um refúgio. A gente foi subindo, né? Até nessa foto onde eu estou no sótão, dali eu tive que sair também, porque ele também começou a entrar água. Aí eu me refugiei lá na Vila Nova. Meu irmão tem uma fábrica lá, deixada por meu pai, e então a gente conseguiu ir até lá com muito custo, porque a gente passou a pé pela estrada de ferro, que ainda existia, que agora é Martin Luther, né? Afundando às vezes até o joelho, mas conseguindo chegar até lá. Ali a gente sabia que estava salvo. A senhora já tinha as crianças naquela época? Tinha sim. Pequenos, né? Sim, um é de 67, o outro é de 69. Né? Eles já andavam, tanto é que a minha filha levou a cachorrinha no braço dela e conseguiu salvar a cachorrinha. Que lembrança a senhora ainda tem, né? Lembrança assim que marcou, além de ter que trocar de casa em casa naquele momento difícil para todos os blumenauenses na enchente de 83, 84? Muito medo, porque quando nós saímos desta última casa para chegar na Vila Nova, nós tivemos que sair de barco de manhã, né? A gente conseguiu gritar durante a noite daquela janela e chegou uma pessoa conhecida com canoa, né? Canoa comum, de madeira, e nos buscou ali naquela casa. Só que os fios elétricos, né? Eles estavam dentro da água. Então, o que o barqueiro teve que fazer?
A gente teve que deitar no fundo da canoa e ele teve que passar dentro daquela curva, sabe? Aqui é o poste, o fio fazia aquilo, então faz um triângulo ali no meio, né? Ali nós passamos muito medo, porque a gente não sabia, está desligado ou não está. Disseram que tá, mas estava desligado. Prometeram que iam desligar e desligaram, né? Para a gente sair tudo daquela região que tinha muita gente. Só nesse sótão tinha 22 pessoas, 4 crianças bem pequenas. Eu já era maiorzinho. Pois é, o enchente... Isso foi o pior de tudo. Em 83, feia Isso foi enchente. 83. 84 também assustou o pessoal. E como a senhora, seus amigos, família conseguiram se refazer, né? O meu caso foi um caso bem atípico, ou talvez até bem comum, né? O meu pai, naquela época, me deu, como é que eu vou dizer, seria o equivalente talvez a R$5.000 hoje, né? Digamos assim, naquela época era cruzeiros, então não sei converter, mas seria como se ele me desse hoje R$5.000, vai para Curitiba e vai comprar todos os teus, porque aqui não tinha mais nada para comprar. A senhora vai comprar perdeu batedeira, tudo, foi até o teto, né? Batedeiras e, enfim, liquidificador, todas essas coisas que a gente precisa. Eu fui comprar em Curitiba, inclusive todos os produtos para começar de novo. Que bom que a senhora teve essa ajuda, né? Sim, foi. É praticamente começar tudo de novo, né? Foi o segundo começo, né? E a senhora perdeu as receitas também, muita coisa? Não. Essas receitas da minha avó, porque eles ainda viviam, estavam com eles, né? Menos mal. Não, eu tenho. A senhora falou que morou ali na Rua Paraíba, né? Sim. Mas a senhora nasceu, se criou naquela região ali? Não. Não, eu nasci em Pomerode. A senhora é de Pomerode? Eu nasci em Mas já era Pomerode ou pertencia a Blumenau naquela época? Não, era Rio do Texto, distrito de Blumenau. Chamava-se naquela época. Tanto que no meu registro de nascimento está escrito Rio do Texto, município de Blumenau. Né? Então, com 9 anos eu saí de lá. Nós saímos que agora é Pomerode, e viemos para Blumenau. E aqui a senhora estudou aonde? Qual escola? Eu fui interna do Sagrada Família. No Sagrado. De 51 até 55. Naquela época era só meninas lá? Só meninas, Depois eu fui para o Santo Antônio. Era só de meninos, mas quando eu fui para o Santo Antônio fazer o científico, 1 ano antes tinha aberto o misto, né? Eram rapazes e meninas. Tanto é que nós éramos só 6 meninas do primeiro científico, naquele ano. Mas mesmo estudando, a senhora já tinha em mente que a vida era um doce? Sim, a gente... O estudo era muito importante, meu pai fazia muita questão disso, né? E eu também era muito boa nos estudos, mas eu sempre tinha a mão na massa, sempre tive a mão na massa. Nas férias, ou com a minha avó à tarde, quando a gente não estudava, né? No internato não, mas depois sim, porque já era uma moça ali, né? Aí já comecei a fazer meus doces. Dorli, e a senhora falou em moça, no tempo de menina moça, muita gente, claro, vai lembrar lá daquela época, porque a maneira de arrumar o cabelo era de um jeito, o vestir era de outro, né? O que a senhora lembra lá para os 15, 18, 20 anos de idade? Bom, uma coisa inesquecível é o colégio, né? O colégio era a saia 4 dedos abaixo do joelho, né? As mangas sempre até no cotovelo ou compridas, né? E o mais interessante era o traje de educação física, que era uma bombacha até no joelho. Naquela época era o traje oficial, né? Depois a gente foi evoluindo, as saias ficaram um pouquinho mais curtas, né? As mangas já encurtaram, já foram para alças e tal, né? Mas o que mais marcou foi o traje da época do colégio, que era muito rígido. Bom, mas assim, aquelas domingueiras, vocês iam para... Nossa! Tinha, né? Como? Sim, vocês o Clube Náutico frequentavam? América tinha domingueira todo domingo, né? O América era um centro de Blumenau de domingueiras.
Bailes era mais o Carlos Gomes, né? Mas o América tinha domingueira sempre. E qual era a moda da época, assim? As meninas vestiam o quê para ir nesses bailes? Só vestido, não existia calça, né? Calça comprida. Só vestido. Calça é uma coisa recente, né? Para as mulheres. Uns 30 anos para cá. Ah, sim, eu acho que talvez até um pouco mais. Mas ali, na década de 50, 60, era só vestido. Para você fazer um passeio na Rua 15, você colocava o melhor traje que você tinha. Você ia na cabeleireira arrumar seu cabelo, botar o melhor sapato, usar a melhor bolsa. E você ia para a Rua 15 fazer o footing, que naquela época existia, né? Que era o passeio pelas calçadas e pela rua, que era fechada, cineminha na parede. Você usava os trajes mais bonitos que você tinha. O vestido era já pronto ou era preciso comprar o tecido e alguém costurava? Comprar o tecido e como eu tinha uma mãe estilista, eu tinha já fazia sob medida. Bem bonitos, é. Que interessante, né? Ela fazia para algumas amigas também, minhas, né? Essa nossa conversa gera curiosidade e muita gente vai matar a saudade, né? Porque viveu essa época, né? Sim, sim. Mas para as meninas mais jovens, né? Elas longe. não vão nem entender, porque é tão fácil agora entrar numa boutique, escolher o que fica e a bem, enormidade né? de opções que tem, né? Não. Mas a senhora fala com tanta satisfação voltando no tempo. Era uma época, parece, de ouro, né? Eu acho que toda época é época de ouro. Pelo fato de você ser jovem, em primeiro lugar, né? E depois, como senhora, também eu fui muito feliz. E agora, na terceira idade, eu sou bem feliz também. É isso que eu ia te perguntar. O que te dá essa motivação, que te deixa alegre, né? É o trabalho também? De tudo um pouco, né? De tudo um pouco. Eu sou muito otimista. Eu só tenho coisas boas para agradecer a Deus. Tenho 2 filhos maravilhosos, 3 netos maravilhosos. Eu tenho o meu trabalho que me satisfaz intensamente, que eu não posso deixar. Porque nem cada bolo desses é uma história, é um trabalho à parte, né? Sim. Você faz tá Sim. pronto, entregou, mas o próximo tem que ser criativa. Justamente, a satisfação é assim, você tem uma massa ali na sua frente, né? Você vai moldá-la como você precisa e vai cobri-la e deixá-la linda. Você tem uma massa de outra massa americana, de massa de bolo. Você vai transformando em coisas e isso te dá uma satisfação muito grande. E aí, o cliente também, quando recebe quando eles dão um elogio, é assim... É a satisfação do dever cumprido, né? Que você pode receber, principalmente de criança. A criança é muito detalhista. E verdadeira. Sim, se ela imaginou um doce, ela vai te cobrar se falta aquilo que ela pediu no bolo, se não está direitinho. Então, não digo que os adultos não sejam assim, são e têm o direito de ser exigentes, né? Eles estão pedindo esse trabalho para a gente. Mas a criança também, quando a criança bate palminha e diz, era isso que eu queria, isso é demais. E os seus clientes, porque são tantos e de longa data, Sim. se transformaram amigos também já, né? Sim. Vieram como amigos, continuaram como amigos, né? E conquistando sempre, cada dia mais amigos, clientes. Isso é muito importante. Bom, para quem ficou curioso em relação aos teus bolos, aos teus doces, você continua fazendo aqui os bolos, os doces, o teu, como é que a gente diz? A doceria, sim, né? Sim. É aqui na República Argentina. Sim, é aqui mesmo. Onde eu praticamente vivi depois dos 9 anos, que a casa do meu pai era aqui do lado, agora é ocupada pela minha filha, pelos meus netos, né? E aqui onde eu estou sentado, nós estamos sentados agora, aqui era o orquidiário do meu pai. Então tem aquela questão de sentimento também, sim, por trás disso tudo. Sim, eu acho que é por isso que dá tudo certo. Querida, muito obrigado. A senhora não só faz doce, como é um doce. Obrigada. Dolly Fredel,
Doceira foi a nossa entrevistada hoje no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Te convido para seguir acompanhando a programação da TVR. A todos um grande abraço e até a próxima.